Vamos orar. Bendito e maravilhoso Deus, Tu és benigno, Teu amor é incondicional. Senhor, pelo prazer de estar aqui na Tua casa essa noite outra vez, para receber as Tuas bênçãos e para poder, Senhor, ouvir a Tua palavra. Também peço ao Senhor para os dizimistas, aquele que eu ofertar ou não puder ofertar, da mesma medida, Senhor, seja para com todos. Aqui do seu céu irá trazer a Tua palavra nessa noite. Que a unção do Teu Espírito seja sobre ele nesse momento. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja novamente com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É motivo de alegria podermos nos reunir para adorar o nome do Senhor. Independente de qual seja a situação que você esteja passando ou enfrentando, seja nas angústias ou na aflição, é motivo de alegria poder adorar o nome do Senhor, poder clamar a um Deus que é vivo, forte, todo-poderoso, que escuta e responde o nosso clamor. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 3, o verso de número 9, que é o tema dessa campanha. Glória a Deus. 3, 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Amém? A igreja pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados, este versículo ele foi escrito por Moisés, narrando um momento em que Moisés ele foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel, que havia já 400 anos estava escravizado no Egito. O povo de Israel, quando desceu ao Egito com honra. Por quê? Porque quando o povo de Israel chegou no Egito, José, filho de Jacó, era então o governador do Egito. Era o segundo homem mais importante do Egito. E ele manda buscar sua família, seu pai, seus irmãos e sua parentela, para que viessem ao Egito. E eles chegam nos carros de Faraó, eles chegam com honra até o Egito. Mas a Bíblia nos diz que, passado o tempo, José, ele morre. E outro Faraó se levanta no lugar daquele que havia honrado José. E este outro Faraó não conhecia José. E ele começa a ficar com medo do povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel era um povo abençoado por Deus. E era um povo que crescia, não só em número, mas também crescia em bens. Era um povo que estava sendo engrandecido por Deus. Porque havia uma promessa para aquele povo. E o nosso Deus é um Deus que cumpre promessas. E o povo de Israel começou a crescer muito e se tornar um povo muito forte, ao ponto de assustar o povo do Egito. Por essa razão, Faraó então decide escravizar e oprimir este povo, para que este povo parasse de crescer. Mas quanto mais Faraó oprimia o povo de Israel, quanto mais o povo era massacrado, mais esse povo crescia.
Só que quando este povo começou a sofrer esta opressão por parte dos egípcios, este povo começou a clamar a Deus. Então, quanto mais esse povo sofria, mais o povo buscava a Deus, mais o povo clamava a Deus. E ao final de 400 anos, Deus levanta Moisés para libertar o povo. Se nós lermos o versículo de número 8, diz assim, o próprio Deus falando com Moisés. Vamos ler o 7 primeiro, vai. Êxodo 3, 7. Você que está com a sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia. Acompanhe comigo no texto sagrado, olha só. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores ou opressores. Amém? Porque conheci as suas dores. Deus, Ele conhece a sua dor. Eu não sei qual é a dor que você chegou aqui nessa noite, mas Deus conhece a sua dor. E Ele tem visto atentamente aquilo que você tem passado. O Senhor Jesus Cristo, Ele fez uma promessa. Ele disse assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não disse que nós não passaríamos por momentos difíceis. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas, nos piores dias, Ele continua conosco. Ele não nos abandona, Ele está conosco. E após os 400 anos de opressão do Egito sobre o povo de Israel, a Bíblia diz no verso número 8, Êxodo 3, 8: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu. Amém? Olha que maravilha. O povo de Israel havia descido até o Egito com honra. Amém? Aí o povo do Egito, por causa da honra e do crescimento do povo de Israel, teve medo. A Bíblia diz isso um pouco atrás, que Faraó tem medo do crescimento do povo de Israel. E porque ele teve medo, ele decidiu oprimir Israel. Mas quando ele decide oprimir Israel, e Israel clama a Deus, Deus desce para livrá-lo e para fazer Israel subir a uma terra que mana leite e mel, para honrar ainda mais a Israel. A palavra de Deus diz que em lugar da vossa vergonha, Deus dará dupla honra. Se nós clamamos a Deus, eu não sei qual é a vergonha, qual é a opressão que você tem vivido, mas se você clamar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, Deus, Ele não só ouve o teu clamor, mas Ele desce a fim de te livrar e de dar dupla honra em lugar da tua vergonha. Porque o povo de Israel, que tinha descido com honra, quando foi envergonhado, saiu de lá liberto pelas mãos de Moisés para um lugar que manava leite e mel, para a terra melhor do que aonde eles viviam. Então, não importa qual seja a situação que tenta te apagar, Deus vai te acender. É Deus quem te sustenta. É Ele quem peleja por você, pela tua causa. Está escrito: clama-me no dia da tua angústia e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Às vezes a gente pede a Deus algo pequenino, que para a gente até parece grande, mas Deus olha e fala: mas filho, você está pedindo só isso? Eu vou fazer o que você está me pedindo e vou fazer muito mais além, porque a Bíblia diz que Deus é capaz de fazer muito mais além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele não faz só o que a gente pede, Ele faz muito além. Quer ver um exemplo? Sara, a esposa de Abraão, mulher estéril. Além de estéril, já idosa.
e não gerava filho. Mas, quando Deus fala assim, e ela vai gerar filhos, na cabeça de Sara, provavelmente, ela entendia que até iria gerar. Mas ela não entendia que pudesse amamentar. Que daqueles seios já muito idosos pudesse sair leite para amamentar o seu filho. E ela fala isso num texto em Gênesis, quando ela diz assim, ela dá o nome de Isaac, que quer dizer riso, e falei, quem ouvir vai rir comigo. Porque quem diria que Sara, aos 90 anos, daria a amamentar, daria de mamar. Deus respondeu não só de fazer ela gerar, mas também de amamentar. A nossa irmã Neide deu aqui um testemunho de qual as suas 2 primeiras filhas ela não conseguiu amamentar porque as meninas rejeitavam o leite materno. Mas ela clamou a Deus no terceiro, e o terceiro Deus promoveu que ela fosse capaz de amamentar. O nosso Deus é o Deus que responde o nosso clamor. É verdade, aleluia. Ele está atento ao teu clamor nessa noite. Eu não sei qual é o teu clamor, eu não sei qual é a tua petição. Glória a Deus. Se nós vemos o Senhor Jesus nada parava Jesus. Aleluia, é verdade. Isso foi dito aqui outro dia neste altar. Nada parava Jesus. Jesus ia onde queria, pregava e ninguém o calava e ninguém o parava. Mas numa certa ocasião, Jesus ia caminhando. E à beira do caminho havia um cego, Bartimeu, e ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. A multidão combate o cego, cala a boca, fica quieto, ele não tem tempo para você. Quantas vezes as pessoas vão dizer para você parar com a tua fé? Para quem tanto vai na igreja? Que fanatismo é esse? Cadê onde está o teu Deus? Olha para a tua vida como é que está. Não olha para a tua vida como está. Olha para o teu Deus o que ele pode fazer. Porque Bartimeu, sendo cego, tinha mais visão que toda aquela multidão. Porque ele via o que Jesus queria fazer por ele. E ele continuou clamando ainda mais alto, até que o seu clamor parou Jesus. Jesus parou e mandou chamar o cego. E quando o cego vem, Jesus faz uma pergunta para ele, uma pergunta a qual ele costuma sempre fazer: o que queres que eu te faça? Aleluia. Para outros ele pergunta: queres ficação? No tanque de Betesda, por exemplo, ele pergunta para aquele homem enfermo: tu queres ficação? E o homem, ao invés de responder: quero, Senhor, eu quero ser curado, é o que eu mais quero na vida. Senhor, eu não tenho ninguém que leva eu para o ganho, eu não tenho ninguém que me ajuda. Quantas vezes a gente, ao invés de clamar a Deus e apresentar o nosso problema, a gente fica reclamando da situação? Irmãos, há uma diferença muito grande entre nós murmurarmos e nós clamarmos a Deus. Deus não se agrada de quem murmura, mas Deus, Ele sempre tem prazer em quem clama a Ele. O prazer de Deus é responder o clamor daquele que clama de todo o coração. Glória a Deus. Daquele que busca de todo o coração. Aleluia. Daquele que confia em Deus, mesmo no meio da aflição. A Bíblia fala de um homem chamado Jó. Jó recebeu inúmeras más notícias, uma seguida da outra. Olha, Jó, vieram os caldeus e arrebataram todo o teu rebanho de camelos. Veio outro povo, leva o rebanho de cabras. Veio outro povo, leva todos os seus bens. E Jó ouve tudo aquilo calado. Por fim chega mais um dos seus servos e fala: olha, estava todo mundo festejando na casa do teu filho primogênito, veio um vento, eu vou a casa, matou todos os teus filhos. Qual foi a reação de Jó? Jó se prostrou e adorou o Senhor. É verdade. Ele clamou de todo o coração. Glória a Deus. Ele não negou a sua fé. Aleluia. E há um determinado trecho no livro de Jó, onde Jó ele diz assim:
Eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu favor. Por que esse Redentor se levantaria? Porque ele sabe a quem ele tem clamado. E ele sabe que o Deus que nós clamamos, que é o mesmo Deus de Jó, de Moisés, de José, de Bartimeu, é o Deus que está aqui nessa noite para ouvir o nosso clamor. Não só ouvir, mas ele desce em nosso favor para pelejar por nós, para responder a nossa oração. Aleluia. Não no nosso tempo, não como a gente quer, mas no tempo certo, como a gente precisa. Ele age, ele opera. Glória a Deus. Eu tenho tanta convicção do que eu estou dizendo, e nesse momento a minha esposa está no pronto-socorro. A hora que eu saí de casa para vir para cá para ministrar a palavra de Deus, para clamar a Deus, ela estava saindo para ir para o pronto-socorro porque está passando mal o dia inteiro. Eu não sei o que é, mas durante todo o dia ela com fortes dores abdominais, muito forte. Ela saiu chorando. Eu a coloquei no Uber, ela chorando de dor para ir ao hospital. Eu falei: filha, eu não vou com você porque eu tenho uma responsabilidade. Eu vou levar a palavra, eu vou adorar a Deus ministrando. Mas eu tenho certeza que enquanto eu estou aqui ministrando a poderosa palavra de Deus, esse mesmo Deus poderoso está lá cuidando dela. E eu tenho a plena convicção que quando eu chegar em casa, ela vai estar lá e falar: amor, eu já estou bem, eu não tenho mais nada, eu não estou sentindo mais nenhum problema. Sabe por quê? Porque os problemas aparecem na nossa vida para tentar nos parar, para tentar nos impedir de adorar a Deus, para tentar calar a nossa adoração. Se você olhar para a situação, você para. Mas se você olhar para Jesus, você vai continuar marchando. Você vai caminhar por sobre as águas. Enquanto você olhar para Jesus, você vai continuar marchando sobre as águas e você não afunda. Mas se você olhar para o vento, se você olhar para o tempo, você vai afundar. Então não olha para a esquerda nem para a direita. Segue em frente. E confia no Senhor, como Ele fará. Salmo de número 37, o verso de número 5 diz: entregue o teu caminho ao Senhor. Nós aqui já entregamos a nossa vida dele. Vem a segunda parte do versículo: confia nele. Por que confia nele? Porque vai vir problema, porque vai vir aflição, porque vai vir um monte de coisa contra você para te parar. Você tem que confiar no Senhor. Por quê? Porque o mais Ele fará. Aleluia. E Ele faz. Ele faz. Eu vivo todo dia o sobrenatural de Deus. Todos os dias. Porque o meu salário não é muito alto. Mas graças a Deus e pela misericórdia de Deus, eu sou dizimista na casa de Deus. Eu sou dizimista, fiel no meu dia. E também nas minhas ofertas. Não estou dizendo isso para me engrandecer, não. Estou dizendo que tem muita gente que prega contra o dízimo ou contra a oferta. Se você não quiser ser dizimista, amém. Você não vai para o inferno por causa disso. Eu não vou ser aqui nenhum herege de dizer para você que o diabo vai entrar na tua vida se você não for dizimista. Isso não é verdade. Tá? Mas, se você for dizimista, Deus vai abençoar a tua vida financeira. Ele vai suprir as tuas necessidades. E se você não for, também é Ele que sustenta, Ele não vai deixar de sustentar. A Bíblia diz que Deus sustenta as aves do céu e que nós somos mais importantes que qualquer passarinho. E eu creio nessa Bíblia. Eu creio. Creio tanto que eu vivo tudo que está escrito aqui. Até Jesus voltar. Olha eu para agora, o que aconteceu comigo? Mas uma coisa eu sei: jamais eu quero sair da presença do Senhor Jesus. Por quê? Porque eu já vivi no mundo da perdição. Eu cometi tantas atrocidades aos olhos de Deus. E eu, se fosse Deus, já tinha me fulminado há muito tempo. Mas eu louvo a Deus que eu não sou Deus. E que Ele é Ele. Porque Ele olhou para mim e falou assim: é isso que eu quero. Tu és para mim um vaso escolhido.
E aí ele me levantou do outro, foi me buscar dentro do presídio. O Espírito Santo me encontrou, eu estava no presídio, eu estava no CDP. Comecei a frequentar os cultos, porque o pastor do raio era meu ex-parceiro de biqueira. Aí como quase ninguém ia no culto, eu via lá o pastor pregando, falei, pô, vou lá para esse parceiro, né? Comecei a ir, e comecei a ouvir, e o Espírito Santo começou a me convencer da justiça, do juízo e do pecado. E aí, Deus começou a falar comigo, de início o coração duro. Não, peraí, vão pensar de mim. E o meu conceito do creme? Vou largar? Conceito? Oh Jesus, misericórdia do Senhor. Hoje eu vejo que a glória de Deus não se compara à glória desse mundo. E quando Ele revelou para mim a sua glória, oh aleluia Jesus, é algo que não tem explicação. Mas eu tive que buscar. Ele apresenta, o Espírito Santo apresenta o caminho que conduz à vida eterna. Nós ouvimos a mensagem da cruz, nós ouvimos o Evangelho que transforma, que cura, que liberta, que opera sinais e maravilhas em nós e naqueles que estão à nossa volta. Nós ouvimos, mas nós temos a escolha de crer ou não. Tem muita gente brincando com Deus hoje, um dia. Brincam com a palavra de Deus, brincam com oração, brincam. Mas o nosso Deus não se deixa escarnecer. De Deus, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Cuidado quem brinca com Deus, quem faz muita piadinha com as coisas de Deus. Cuidado, vigia. Porque o nosso Deus é amor, mas Ele é justiça e é fogo consumidor. Entremos nos atos do Senhor com temor e tremor para adorar o nosso Deus. Essa noite é a noite de nós apresentarmos a Deus as nossas súplicas, as nossas petições, não os nossos desejos, mas aquilo que nós achamos que necessitamos, nós devemos apresentar a Deus. O Senhor Jesus Cristo diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, bate, a porta abre. Deus deseja nos abençoar muito mais do que nós desejamos ser abençoados. É verdade, aleluia. Mas o que você quer fazer com isso que você está pedindo para Deus? Você quer glorificar o nome de Deus com o que você está pedindo? Ou você está pedindo só para ter um conforto melhor para si mesmo? O seu pedido tem um sentido egoísta, é só para massagear o teu ego? O que você está pedindo a Deus é só por causa... Qual é a razão? Só para satisfazer o teu desejo? Ou é para glorificar o nome do Senhor Jesus? Aleluia. Porque o apóstolo Paulo diz só: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Se o que você está pedindo é para a glória de Deus, em nome de Jesus, eu declaro que você vai receber hoje. Se você não receber, pode dizer que Deus não é para a minha vida. Eu faço esse desafio. Eu não tenho medo de dizer isso, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei quem eu tenho servido, Aleluia. eu sei quem é o dono da minha vida. E hoje já não vivo eu, é Ele quem vive em mim. Então eu tenho autoridade para dizer para você: se você clamar de todo o teu coração, e nós vamos levantar um clamor aqui antes de encerrar. Eu vou encerrar a ministração um pouquinho mais cedo para a gente tirar um momento para clamar a Deus. Não é esse o tema? Deus ouviu o clamor, não é o tema da campanha? Então nós vamos clamar, Deus vai ouvir. E não vai só ouvir, não, Ele vai responder. Porque o resto do texto diz que Ele desceu a fim de livrar o povo. E Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre vai ser. Ele continua operando. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, porque eu não sou. Todos nós temos o mesmo valor diante de Deus. Que valor? O valor do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Esse é o valor que foi pago pela minha e pela tua alma.
Nós temos o mesmo valor. O valor que Cristo pagou na cruz, por mim e por você. Foi Ele quem nos comprou. Então, nenhum de nós aqui é melhor do que ninguém, ou pelo menos vale mais do que ninguém. Talvez um prega melhor do que o outro, mas outro canta melhor do que o outro. Deus distribui os talentos a cada um segundo a sua vontade. Ele dá para cada um o que Ele quer, como Ele quer. Ele quem faz, porque Ele é soberano e Ele é digno de toda honra pela sua soberania. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável para nós. Às vezes você fica tentando entender, mas por que fulano age desse jeito? Eu queria agir assim, não consigo. Seja você, não seja fulano. Deus levantou você para ser você. Deus criou você, te desceu lá no ventre materno, do jeitinho que você é, porque Deus tem um plano para você único e exclusivo com você. É por isso que nós temos que olhar sempre para Jesus, para refletir a glória dele. Nós devemos ser a imagem e semelhança de Cristo. Mas como que eu vou ser imagem e semelhança de Cristo? Eu nem olho para Cristo, eu nem sei quem é Cristo. Como que eu vou me assemelhar a Ele? Como que eu vou ser imitador de Cristo? Se ao invés de eu olhar para Cristo, eu fico olhando para o irmão do lado, apontando muitas vezes os defeitos. Ah, irmão, hoje tem uma roupa assim, sabe? Ah, irmão, hoje não sei o quê. Ah, irmão, não sei o quê. Meu irmão fala assado. Como você só olha para os defeitos do irmão, cara? Nós devemos olhar mais para os nossos próprios defeitos. Quando o pecado do meu irmão se torna, eu falei isso hoje no grupo de oração dos quais eu participo. Quando o pecado do meu irmão se torna mais importante para mim do que o meu pecado, a minha salvação já não tem importância para mim. Eu já não estou importando com a minha salvação. Eu estou importando com o pecado do irmão. Eu tenho que me importar se eu não estou cometendo pecado, aonde eu estou errando, o que eu faço para ser melhor, como eu posso seguir a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Como eu faço, Senhor? Espírito Santo me revela, essa é a minha oração, me ajuda a ser melhor, me ajuda a ajudar aqueles que estão à minha volta. Como eu posso te servir, Senhor? O que o Senhor deseja de mim? Muitas vezes a gente na oração vai falar muito para Deus o que a gente deseja de Deus, né? Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Mas quantas vezes você dobra o seu joelho e pergunta, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Como eu posso te servir melhor? Comece a orar diferente. Comece a orar não para que Deus satisfaça os desejos do seu coração, mas para que você esteja satisfazendo os desejos do coração de Deus. Porque quando você anda na direção que Deus quer, nada dá errado na tua vida. Não quer dizer que você não passa dificuldade. A notícia ruim vem, não vem na vida de Jó? Não falamos de Jó? A notícia ruim vem. Mas você sabe o que é o melhor? É que no final da história é o dobro que pensa. Você pode tomar um prejuízo aqui, Deus te dá o dobro ali, se você estiver na vontade dele. O que não é fácil, porque você vai andar na contramão do mundo. Meus irmãos, nós vamos levantar o clamor agora. Particularmente, eu vou clamar principalmente pelo reino dos céus e a sua justiça. Claro, eu vou orar pela minha esposa, vou orar pela vida de cada um de vocês aqui no meu clamor. Mas em primeiro lugar, eu vou buscar o reino dos céus e a sua justiça. Sabe por quê? Porque quando nós buscamos verdadeiramente a vontade de Deus, em primeiro lugar, o reino do céu e a sua justiça, as outras coisas ele acrescentam. As outras coisas você não precisa nem pedir. Mas como Jesus fala para pedir e receber, então a gente pede. Mas Deus ele já sabe o que a gente vai pedir antes da gente falar. Ele sabe o que a gente precisa. Ele tem atentado para as nossas aflições. E ele tem ouvido o nosso clamor. Eu não sei o que você tem pedido a Deus nas madrugadas. Ele tem ouvido. Ele tem visto as suas lágrimas. Ele sabe das suas dores. Ele está ali com você, enxugando as tuas lágrimas, confortando o teu coração e te fortalecendo para quando o dia amanhece você poder levantar da cama. É Ele que te põe de pé. Está pensando que você levanta pela sua força?
fosse pela tua força, muito você já teria perecido. Se fosse pela força do nosso braço, ó Jesus, há muito já teríamos perecido. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam todas as manhãs. É pela misericórdia e graça que Ele nos põe de pé. Amém, igreja? Então vamos nos colocar de pé. Vida todos nos colocar de pé. Nós vamos levantar um clamor agora. Nós vamos clamar a Deus, o Deus da Bíblia, o Deus vivo, o Jeová Jireh, que é o Deus que provê, o Jeová Rafá, Deus que cura, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Por quê? Porque nós vivemos em guerra, mas nós levantamos a nossa bandeira, o Jeová Nissi. Nós vamos clamar esse Deus agora. E eu tenho certeza, no próximo culto vai ter gente aqui dando testemunho. Tão certo quanto Deus é vivo. No próximo culto dessa campanha, na próxima quarta-feira, vai ter pessoas aqui dando testemunho. Essa semana aconteceu um milagre que eu estava precisando. Amém? Vai ser para a glória de Deus. Vamos clamar. Soberano Deus, eterno e bendito Pai, a tua palavra diz, Senhor, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Pai, sob a tua palavra, nesse momento eu clamo, Senhor, Pai, que seja feito conforme a tua vontade. Responde ao clamor da tua igreja, do teu povo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, traz o consolo àquele que está aflito, dá força ao cansado, levanta o caído, consola o que chora, cura o enfermo. Ah, Deus, faz avivar a tua igreja. Avivamento não é movimento, avivamento é o crescimento da fé e da confiança. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o seu Espírito seja derramado sobre toda a carne. Pai, cumpre agora aquilo que está escrito em Joel. Meu Deus, derrama do teu Espírito sobre toda a carne. Enche, Senhor, enche da tua presença, enche de unção, enche de poder essa igreja, Senhor, e manifesta a tua glória de forma tal que todos os grilhões do inferno sejam quebrados agora, que todo espírito de mentira, de engano, de miséria, de homossexualismo, de todo espírito maligno que tenha atuado e tentado levar para o inferno a essa alma, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todas as fúrias do inimigo. Eu repreendo e levanto como homem de Deus na autoridade do nome de Jesus, que toda força do inferno cai por terra, que toda feitiçaria seja quebrada, que toda obra de macumbaria seja desfeita. Como homem ministro de Deus, levantado pelo Espírito Santo, eu repreendo toda a fúria de Satanás, que seja desfeito em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha abençoar a cada família, a cada relacionamento, casamento, Senhor, que foram quebrados, o Senhor restitui neste momento. Meu Deus, em nome de Jesus, entra, meu Pai, com o teu poder e a tua providência na vida financeira deste povo. Entra, Senhor Jesus, eu te peço, e fica à vontade para fazer tudo segundo a tua vontade, para a glória somente do teu santo nome. E que, como foi dito aqui, Senhor, como foi profetizado, o Senhor cumpra na próxima quarta-feira testemunhos para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu nada posso, mas o Senhor é o Deus que tudo pode. E eu entrego este clamor, Pai, nas tuas mãos e na certeza de que o Senhor já ouviu e respondeu. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Dê uma forte salva de palmas para Jesus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe grandemente a vida do Senhor.